Vocês já fizeram dois exercícios nas aulas anteriores, que o primeiro foi com as cores primárias e secundárias e o outro foi para vocês acharem as cores terciárias, tudo isso usando apenas as cores primárias, certo? Então hoje vocês vão fazer uma pintura de um desenho livre que vocês queiram fazer e vocês vão usar apenas as cores primárias para fazer a pintura desse trabalho, tá? Então eu já deixei aqui prontinho o desenho que eu vou pintar, eu já criei o meu desenho, tá? Eu fiz aqui um cupcake e um unicórnio comendo esse cupcake. Então eu distribuí ele bem aqui na minha folha, fiz ele bem bonitinho do jeito que eu queria, tá? Prestei atenção primeiro no posicionamento aqui do meu papel, eu queria ele na orientação horizontal aqui, na orientação paisagem, né? Então eu fiz isso e distribuí bem os elementos. Agora eu vou começar a pintar. Já deixei aqui separado também todas as tintas que eu vou usar. Então, para o vermelho, eu deixei duas tintas separadas que eu vou usar tanto o magenta como o vermelho cádmio, que são cores primárias, vocês podem usar essas duas cores. Para o amarelo, eu deixei separado o amarelo de cádmio claro. Para o azul, eu deixei aqui o azul cobalto e o azul cerúleo. E também nessa atividade vocês vão poder usar o preto e o branco. Quando vocês quiserem clarear, então, aí a corzinha de vocês, vocês vão poder colocar o branco e o preto vocês podem usar depois no final para fazer o contorno, se vocês quiserem fazer isso no trabalho de vocês, tá? Ah, outra coisa, eu já deixei também a minha mesa forrada com um plástico, tá? A água aqui já tá separada, o paninho também, para eu limpar os meus pincéis. E a minha paleta já tá forrada com o plástico para eu só jogar o plastiquinho fora depois que eu usar. Então já tá tudo separadinho aqui, os pincéis também estão separadinhos para eu usar. Então, como que a gente começa a pintar um trabalho? A gente sempre começa a pintar pelo fundo. Eu vou começar fazendo um fundo bem neutro, bem bonitinho, bem clarinho que eu quero, tá? Então, porque eu quero chamar mais atenção aqui para esse unicórnio e pro cupcake, então eu vou fazer um fundo batidinho com algumas cores assim bem clarinhas mesmo para deixar o destaque total aqui para frente, tá? Então eu vou misturar aqui o meu magenta com o meu azul e vou colocar bastante branco. Nesse fundo eu quero trabalhar bem clara a cor, então eu vou colocar também um branco para clarear essa cor, tá? Então, lembrando qual cor que vai dar aqui na mistura desses dois, vou misturar o vermelho com o meu azul, vai dar o violeta, daí eu vou colocar o branco, vai ficar lilás. Então, ó, começo aqui molhando o meu pincel, tá? Vou puxando um pouquinho de cada cor e puxando o branco também, ó. Aí até dar o tom que eu vou querer trabalhar nessa minha imagem. Como aqui a área que eu vou pintar é o fundo, é uma área bem grande, então eu vou colocar mais tinta, tá? Eu vou fazer mais tinta. Mas eu não quero fazer um fundo inteiro de uma cor só. Eu quero fazer algumas manchinhas aqui no meu fundo. Então, vou colocar água. E eu vou começar a fazer alguns batidinhos aqui no fundo. Então, tem áreas que eu vou querer um pouquinho mais vermelhadinho, então eu coloco mais avermelhadinho aqui, ó. E eu posso ir trabalhando esse fundo com as batidinhas, tá? Aqui embaixo do cupcake eu posso fazer uma área um pouquinho mais escura para ele fazer uma sombrinha. Então eu já não coloco tanto branco aqui, já coloco a cor mais escurinha, um pouco menos clara. E eu já vou aproveitar e usar essa mesma cor aqui embaixo do meu unicórnio para produzir uma sombrinha embaixo dele.
produzir a sombrinha aqui. As outras partes eu quero mais claro, algumas partes com um pouquinho mais de azul, outras partes com um pouquinho mais de vermelho, então eu vou variando a tonalidade aqui no meu trabalho, tá? Agora que eu já terminei aqui essa parte do fundo, ó, algumas partes ficaram um violeta mais avermelhado e o outro ficou mais azulado. Então, era isso mesmo que eu queria. Queria trabalhar com batidinhas no fundo para deixar ele manchadinho assim, com um efeito meio aquarelado. Agora eu vou começar aqui a pintar da esquerda para a direita, porque eu sou destra, né? Para não ficar passando depois a mão por cima. E eu vou pintar o meu cupcake e depois eu vou vir aqui pro meu unicórnio. Então, eu vou colocando as cores que eu quiser, lembrando sempre de usar somente as cores primárias, tá? Então, aqui no meu cupcake, eu vou começar com a base dele, um amarelinho bem clarinho. Essa partezinha aqui do meu cupcake. Então, eu vou pintar aqui. Coloquei o amarelo. Eu já tenho o branco aqui, então eu vou fazer um amarelo bem clarinho, ó. Colocando um pouco de água e vou puxando o meu amarelo para deixar ele um pouco mais diluído. Então, deixei o tom que eu quero e agora eu vou vir aqui para essa parte do meu cupcake. Vou pintar com bastante cuidado para não borrar, tá? Tô espalhando bem a tinta, tá bom? Ó, essa partezinha aqui, ela ficou um pouquinho suja, ó. Eu tinha pintado o fundo e daí ela veio pra cá. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso colocar um pouquinho mais de tinta aqui. Como eu misturei o meu amarelo com o branco, ele vai dar uma cobertura um pouquinho melhor, então ele cobre. Se acontecer isso no trabalho de vocês, por exemplo, aqui, ó. Essa partezinha, ele ficou sujinho aqui com o meu fundo. Se acontecer isso no de vocês, se vocês forem pintar com uma cor transparente, vocês podem passar antes o branco aqui por cima, tá? Pra tapar essa cor aqui do fundo, que vocês não querem aqui no unicórnio. No caso, aqui na patinha do unicórnio eu não quero. Então, eu passo o branco e ele vai cobrir esse fundo que veio pra cá sem querer, tá? Quando acontecer isso de vocês, então, é só passar o branco por cima. Eu vou fazer uns detalhezinhos com o amarelo mais escuro, ó. Vou pegar um outro pincel, um pouquinho mais fino, para trabalhar os detalhes amarelo mais escuro. Então, vou fazer aqui na lateral e eu vou trabalhando risquinhos no meu trabalho. Aquelas entradinhas do cupcake. Variações tonais aqui, ó. E eu vou fazer isso no meu trabalho inteiro. Vou usar apenas as cores primárias para fazer a pintura dessa minha atividade de hoje.
Já pintei aqui todo o meu unicórnio e deixei só para finalizar as partes em que eu vou usar o preto. Então eu vou colocar aqui o preto na minha paleta, um pouquinho só. Vou pegar um pincel fininho para eu trabalhar esses detalhes, tá? Então, como eles são pequenos, eu preciso de um pincel bem fino para que ele não borre. Então, vou pegar o pincel aqui. Peguei aqui o pincel mais fininho que eu tenho para trabalhar. Vou molhar um pouquinho só o meu pincel aqui na água e vou começar a diluir aqui, ó. Então, os olhinhos aqui do meu unicórnio eu vou pintar de preto, ó. Com bastante cuidado. O meu trabalho inteiro já tá bem sequinho, então eu espero secar bem para trabalhar esses detalhes em preto no final, tá? Por que eu deixo esses detalhes em preto pro final? Porque pode ser que aconteça de borrar. Eu pintar o preto, vou passar outra cor por cima, daí eu borro. E daí ele vai espalhar o preto para onde eu não quero. Então eu vou colocando aqui, ó, bem aos poucos e fazendo esses detalhes aqui de pretinho do meu trabalho, tá? Então vou fazer os olhinhos, eu vou trabalhar também o contorno do meu desenho todo, usando o pincel e a tinta preta para fazer essa finalização do meu trabalho. Então, ó, eu vou fazer aqui. Vou fazendo com bastante calma, bastante cuidado, trabalhando bem a coordenação motora mesmo, tá? Quando for fazer aqui essas partinhas de contorno, vou fazer traço firme e contínuo, ó. Não vou fazer no risquinho só, tá? Então, vocês vão fazer isso no trabalho inteiro de vocês, com a mão bem firme para não borrar o trabalho, ó. Vou fazer mais uma partezinha aqui antes de gravar o vídeo acelerado para mostrar para vocês. Então, ó, eu não fico tirando o meu pincel aqui do trabalho. Eu vou fazer também o cabinho da minha cerejinha e eu vou fazendo isso no meu trabalho inteiro. Aqui tá o resultado da minha pintura pronta, já toda contornada usando o pincel e a tinta preta, tá? Então, vocês viram que eu usei apenas as cores primárias para fazer a pintura do meu trabalho inteiro. Eu falei que eu ia usar aqui o outro vermelho, mas eu acabei nem usando. Eu usei só o magenta, o amarelo cádmio claro e o azul cobalto para fazer, de cores primárias para fazer essas cores, e também usei o branco e o preto para clarear e para fazer essas variações tonais das cores, tá? Então, usei essas 5 cores aqui para fazer esse trabalhinho e olha o tanto de cores que ficou o meu trabalho. Então, agora chegou a vez de vocês, eu quero ver como que vai ficar a pintura desse seu trabalho.